Um pedido mal feito gera uma resposta ruim. Fica neste vídeo e você vai aprender uma estratégia simples para escrever bons prompts na área do direito. Eu sou Eli, especialista em tecnologia e IA generativa, e neste vídeo vamos conhecer 3 elementos que devem estar em todo prompt: papel, contexto e expectativa. E ainda vou te mostrar algumas dicas valiosas para chegar no prompt perfeito. Vamos direto para a prática. Olha só, eu vou pedir para o ChatGPT fazer o resumo de uma decisão. O meu prompt poderia ser simplesmente o seguinte, ó. Eu vou anexar a decisão e pedir para o ChatGPT fazer o seguinte, ó. Resuma essa decisão. Esse seria meu prompt. Se eu executar aqui, ele vai resumir essa decisão. Sim, eu vou ter um resultado aqui, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai, e aí estou no modelo alto aqui, tá? Ele vai trabalhar com esse anexo e vai resumir a minha decisão aqui. Legal. Obviamente, se eu tiver em um projeto, ou tiver já um contexto histórico de como eu gosto de resumir decisões, ele vai se adaptando de acordo com o meu perfil. Mas o ideal seria fazer o seguinte, ó. Anexa a decisão. Então, vou anexar de novo a minha decisão aqui. E vou pedir para ele assim, ó. Vamos trazer mais elementos para esse prompt, ó. Sou advogado civil, resuma a decisão anexa, destacando fundamentos dispositivos legais. Olha só. Já dei mais informação para ele aqui, trouxe qual é o meu perfil, né? Olha só, sou advogado civil. E aí, o que eu estou esperando ali, ó, resuma a decisão anexa destacando fundamentos e dispositivos legais. E beleza, vamos lá. Incorporei aqui o papel e dei um pouquinho mais de contexto. Vou ter um resultado melhor ou diferente da primeira resposta. Mas eu poderia melhorar ainda mais esse prompt. Olha só. Sou advogado civil, resuma a decisão anexa, destacando fundamentos e dispositivos legais. Traga 1. Tese vencedora, 2. Riscos para o réu, 3. Implicações práticas e o formato aqui eu estou indicando que eu quero que seja em tópico, mais um checklist de próximos passos limitado a 6 itens. Olha só, eu trouxe o papel, dei contexto do caso e trouxe uma expectativa do que eu quero que ele retorne para mim. Papel, contexto e expectativa. 3 elementos essenciais para estar presente em todos os seus prompts. Vou executar aqui, ó. Tá lá, ó. Olha só. Ele trouxe aqui o resumo da decisão, né? Então, trouxe o contexto e o objeto, a fundamentação jurídica, ó. Olha só. Aí começou, né? A tese vencedora, como eu sugeri, os dispositivos de sanções terminadas, quais eram os riscos para o réu, as implicações práticas e um checklist. Agora sim, ele atendeu exatamente o que eu esperava. Vamos para outro exemplo. Vou criar um novo prompt aqui, uma nova janela, um novo chat, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou anexar aqui um contrato. Então eu vou clicar aqui, adicionar fotos ou arquivos, vou escolher um documento, no caso aqui um contrato de prestação de serviço, fazer o upload aqui para o meu prompt, né, do ChatGPT, e eu poderia simplesmente pedir para ele o seguinte, ó, um prompt simples, né, sem muitos detalhes, veja esse contrato. Ele vai executar, ele vai retornar já um resumo desse contrato. Só que falta mais elementos, não é mesmo? Eu poderia já fazer um pequeno ajuste aqui, ó, nesse prompt. Atue como advogado trabalhista. Então, deixei bem nítido aqui qual é o meu papel, qual é o papel que eu quero que o modelo execute. E aí, vou dar contexto do que eu quero aqui, né? Ó. Analise um contrato anexo, liste as cláusulas de risco, de vínculo, subordinação, habitualidade, exclusividade, classifique o risco como baixo, médio e alto, cite os artigos da CLT quando aplicável e sugira alternativas. Olha só, trouxe bem detalhado aqui o que eu espero que ele traga para mim aqui, e aí como, né? Como eu quero que ele retorne, qual que é a expectativa que eu quero aqui, ó? Ó, traga para mim uma tabela, e aí eu quero que ele identifique nessa tabela as colunas cláusula, fundamento, risco e sugestão. Observem, nesse prompt aqui está presente o papel, trouxe o contexto aqui, o material que eu vou trabalhar, que eu quero que o GPT se oriente aqui, né? A atenção dele vai estar nesses tópicos específicos, e eu trouxe uma expectativa aqui, né? Eu defini o que eu espero que ele retorne, como que eu espero que ele retorne aqui essa resposta. Então tá lá, vou executar aqui, ele vai processar, de novo, mantive aqui o modelo alto, né? Então ele já foi focado especificamente nessa análise jurídica trabalhista.
Então, focou em potenciais riscos de vínculo, então direcionei o que o modelo quer e como eu gostaria que fosse a resposta, né? O retorno, uma tabela. Eu trago aqui na primeira coluna a cláusula, o fundamento jurídico, qual é a classificação de risco e uma sugestão de redação ou mitigação. Tá lá, ó. Olha só, identificou riscos de médio, alto, alto, baixo. Olha que bacana. Um resumo aqui dos principais pontos de atenção. Observe, eu evoluí o prompt, né? Eu parti de uma simples pergunta de veja, analise, resuma esse contrato e anexei o documento para, olha, atue como advogado trabalhista. Trouxe todo o contexto do que eu quero ali e o que eu espero, qual a expectativa de retorno que eu quero para essa resposta. Isso melhora muito os seus prompts. Muito legal, né? A partir de agora, sempre incorpore papel, contexto e expectativa nos seus próximos prompts. Outra dica super poderosa é o uso de delimitadores. Por exemplo, aqui eu coloquei aspas simples. Poderia colocar também três setinhas, né? Menos, menos, menos. Qualquer delimitador que indique um trecho. Eu tenho a minha instrução, a minha pergunta e um conteúdo que eu vou adicionar ali. Funciona muito bem você adicionar delimitadores, tá? Para poder isolar trechos do documento, do seu prompt, e deixar claro que o modelo vai analisar aquele conteúdo ali. Então isso funciona bem legal. Por exemplo, ó, eu poderia criar um prompt e fazer o seguinte, ó, uma indicação aqui de uso de um delimitador. Analise o texto entre aspas triplas. Então eu explicitei aqui qual é meu delimitador. Extrai as cláusulas de não concorrência e confidencialidade, indicando prazo, abrangência e penalidades. E aí, qual é a minha expectativa, né? Retorne isso para mim em um formato de tabela, cláusula, trecho, risco, sugestão, e aqui eu vou colar o trecho do contrato. Nesse caso aqui, eu não anexei o documento. Eu vou fazer um Ctrl+C lá no meu documento e colar aqui. Então, nesse intervalo aqui, ó, dentro desses delimitadores, eu colei o trecho do contrato. Isso ajuda muito a separar dentro de um prompt o que é uma instrução, um comando, uma pergunta, o que é um conteúdo que deve ser analisado. Outra recomendação essencial na hora de construir os seus prompts, que vai dar uma robustez bem interessante, é você indicar o raciocínio. Deixe explícito, passo a passo, que você quer que o modelo faça. Ele vai seguir as instruções na ordem que você definir. Isso faz toda a diferença em qualquer análise ou processamento de uma instrução. Olha só, olha esse exemplo aqui que legal. Ó. Eu vou colar aqui uma instrução, meu prompt, e dá uma olhada aqui. Ó. Você é pesquisador jurídico. Siga os passos. 1. Leia o trecho anexo do acordo. Então, eu vou anexar aqui esse acordo. 2. Identifique a tese jurídica principal e teses subsidiárias. 3. Relacione súmulas e precedentes. 4. Produza um sumário executivo de até 8 linhas para um cliente leigo. E 5. Sugira 2 estratégias processuais possíveis. Olha que legal. Eu orientei passo a passo o que o modelo deve fazer. E aí ele vai seguir essa instrução. Eu vou determinar qual é o caminho que ele tem que percorrer. A minha resposta vai ser muito mais assertiva, né? Pedir para ele ler o trecho, identificar a tese jurídica, relacionar súmulas e procedentes, produzir um sumário executivo ali e, por fim, sugerir 2 estratégias processuais possíveis. Então tá lá, ó. Ele foi seguindo as instruções aqui. Tese jurídica, teses subsidiárias, súmulas e precedentes, o sumário executivo e a estratégia. Olha que legal, ó. E obviamente, né, ele até vai sugerir, olha só, se desejar, eu posso complementar com o modelo de petição, de cumprimento de TAC ou minuta de parecer jurídico explicativo para o envio para o cliente. Quer que eu elabore uma dessas versões? Olha só que legal. Como que a gente pode tirar proveito aqui, simplesmente eu definindo, né, qual é a sequência que eu quero que ele faça para mim. Estou pedindo o raciocínio aqui em etapas claras, bem diretas, específicas, o que ele deve seguir. Outra dica que funciona muito bem é usar exemplos. Dentro do seu prompt você traz um exemplo, porque aí você consegue trazer sua identidade para a resposta. Você personaliza e direciona como o modelo vai retornar aquela resposta a partir do que você instruiu. Olha só, siga o tom e a estrutura do exemplo a seguir. E aí eu coloquei aqui um delimitador, né, entre aspas tripla aqui, para poder colar o conteúdo, aqui um exemplo de um e-mail anterior que eu enviei para o meu cliente, para que ele possa identificar qual que é o tom, né, e a estrutura dessa conversa, dessa resposta. Olha lá. Olá, Mariana. Analisamos sua demanda trabalhista e identificamos 3 pontos principais. 1. O contrato prevê jornada acima do limite legal. 2.
há indícios de vínculo empregatício não formalizado. 3. Existem valores de hora extras precedentes. Nosso próximo passo é revisar comprovantes de pagamento até sexta-feira, dia 11/10. Assim, poderemos estimar o valor da causa com mais precisão, atenciosamente, Dr. Rafael Lima, do escritório Lima e Associados. Olha só, eu trouxe um exemplo de uma comunicação que eu fiz com um cliente meu que eu quero manter esse padrão. Eu quero seguir esse tom de conversa e essa estrutura de mensagem. E aí, eu vou passar uma outra instrução aqui, ó. Ok, agora reescreva o e-mail abaixo, no mesmo tom, mais claro e com prazo explícito. Eu pedi para ele colocar um prazo explícito. E eu colei um e-mail aqui, eu comecei a digitar um e-mail que eu queria fazer uma comunicação para o Carlos. Mas eu quero seguir o padrão da comunicação que eu fiz no e-mail anterior. Olha só, coloquei assim, ó. Prezado Carlos, conforme nossa conversa, revisão do contrato de locação, identificamos cláusulas que podem ser consideradas abusivas, especialmente no que se refere à multa rescisória e à ausência de previsão clara sobre reajuste de aluguel. E eu vou mandar para o ChatGPT, né? Trouxe um exemplo aqui. E ele vai processar, e ele trouxe aqui, ó. Ele reescreveu esse e-mail, né? Olá, Carlos, revisamos o contrato. Observe, ele seguiu a mesma estrutura de numeração, ó. 1, 2. Ele falou aqui sobre prazo, obviamente eu tenho que verificar, né? Esse é o prazo mesmo que eu quero seguir, vou ajustar aqui. Tá lá, ó, a minha assinatura aqui. Enfim, eu consegui trazer um exemplo e a partir do exemplo ele traz aqui. Isso funciona muito legal, tá? Então eu tenho um exemplo de uma petição, um exemplo de um contrato, de uma cláusula que eu já trabalhei em outra situação, traz aqui, inclui ele no seu prompt e pede para ele seguir adaptando ao novo caso, à nova situação, funciona muito legal. E para fechar esse pacote de dicas, essa é tão simples que é genial. Peça para o ChatGPT criar o seu prompt. Olha que legal. Então, em algumas situações que eu estou com dificuldade de escrever um prompt, eu posso pedir para a ferramenta, para o modelo, criar um prompt para executar no modelo. Olha que legal, ó. Escreva um prompt para o ChatGPT que analise um acórdão do tribunal e produza um resumo destacando o entendimento do colegiado, os principais fundamentos do voto vencedor, as divergências entre os julgadores e os efeitos práticos da decisão. Inclua ao final um exemplo de prompt claro com instruções passo a passo numerada, pronto para copiar e colar. Olha só, falei que eu quero uma coisa bem simples, tá? Vou executar aqui e ele vai processar e vai sugerir um prompt para eu usar no próprio ChatGPT. Isso é incrível. Tá lá, ó, ele está criando um prompt estruturado para análise, criando um prompt jurídico para análise do acórdão. Tá aí, ó. Prompt mestre, template, né? Você é um pesquisador jurídico especializado em análise de acórdão. Então, o grande detalhe aqui é, olha, observe a estrutura desse prompt, né? Faça ajuste nesse prompt, né? Então ele trouxe aqui um template. Ele trouxe aqui um exemplo, que é só eu copiar e colar já preenchido. Então aqui eu teria que customizar esse prompt. Aqui já está preenchido, ó. Olha só que legal. Então avalie esse prompt, vê se é isso que você quer, né? Faça os ajustes aqui, adeque essa estrutura, execute. O seu resultado vai ser muito legal. Observe, criar um bom prompt, né? A busca pelo prompt perfeito não é tão simples. Exige pesquisa, estudo, conhecimento na área, dos elementos que eu quero que retorne, e eu tenho um trabalho de estruturar e digitar um prompt com tamanho significativo. Ou seja, quanto melhor a minha pergunta, melhor a resposta que eu vou ter. Lembre-se, um bom prompt começa com clareza. Seja específico, defina o papel, traga contexto, indique de forma objetiva a expectativa da resposta. E não esquece das boas práticas, tá? Use delimitadores, descreva o passo a passo, inclua exemplos. Isso faz toda a diferença nos seus prompts. E aí, gostou? Esse é só o começo, tá? Se você quer se aprofundar em engenharia de prompts aplicada ao direito, conheça o curso IA na Prática para Advogados da Tribe. O link está aqui na descrição do vídeo. Curtiu as dicas? Então deixa o like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários quais técnicas você usa para escrever seus prompts. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!